Qual o tema do culto dessa noite? Qual o tema do culto dessa noite, Pros? A vida com Jesus é doce. A vida com Jesus é por isso tá doce. Não tá doce não, tia, não tá não. Não tá Doeu doce. minha cabecinha aqui, ó. Eu não quero nem saber. Eu bati nele. Minha mãe vai saber, mas eu vou correr dela também pra ela não me bater. Mas eu bati o coleguinha. Olha, crianças, a gente não pode ficar chateada assim. Quando a gente tem Jesus no coração, a nossa vida é doce. A nossa vida é doce. Doce é meu pirulito. Olha, Yuri, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente conhece Jesus, entrega o nosso coração a Jesus, a gente tem uma vida diferente. E eu vou ficar sem meu coraçãozinho, né, Eu vou tia? te pedir um favor. Você vai pensar direitinho nessa noite que o tema do culto está maravilhoso. Que é... Vamos falar todo mundo junto. Meu pirulito é doce. Não, o tema não é esse. Eu vou ensaiar com as crianças pra gente falar bem forte. E você vai ficar caladinha. Tá bom? Tá bom. Olha, crianças, o tema do culto é a vida com Jesus é doce. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A vida com Jesus é doce. É doce mesmo, tia? É doce, Igual com meu certeza. Igual o seu pirulito. Mais doce do que o seu pirulito. Melhor que chocolate, melhor que Olha, minha, você está feliz? sim, Por que você está feliz assim? porque eu tenho Jesus no meu coração. Ah, tá vendo, Lili? É porque não puxaram teu cabelo assim, por isso que não tá feliz. Às vezes puxa o cabelo dela também. Só que ela tem uma diferença. Ela entregou o seu coração para Jesus. E nesse momento, a tia vai contar algo que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu posso vir, tia? Você vai sentar ali, ó. Ah, eu vou Vai sentar. Muito bem. E a Aninha vai estar me ajudando na história. Crianças, vocês vão prestar bem atenção essa noite, tá bom? Vocês estão me ouvindo no seu microfone? Tá? E vocês aí atrás estão ouvindo? Então vamos lá. O tema do culto hoje é a vida com Jesus é doce. Na Bíblia está escrito que não basta só conhecer a Jesus. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. E aí você e Lili pode pensar, fruto do Espírito? O que é isso? Uma maçã? Não. O fruto do Espírito é... Vamos começar com a alegria. Aqui é o que, criança? Alegria. Alegria. A criança que tem Jesus, ela tem alegria. Nós vamos fazer, sabe o quê? Uma receita bem gostosa nessa noite. Quem gosta de bolo aqui? Vamos fazer um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate, Aninha. Então vamos começar com alegria. Que aqui no nosso bolo vai significar o açúcar. Aqui vai significar o açúcar. Quando a mamãe de vocês vai fazer um bolo, ela pega primeiro o açúcar para bater, o bolo ficar docinho, não é assim? Então, aqui significa o açúcar, a alegria. Porque a alegria do Senhor é nossa? Porque a alegria do Senhor é nossa? Força! Eu vou chamar a Pró para segurar aqui o visual. Que é o primeiro é a alegria, que é o nosso açúcar. Quem gosta de chocolate? Aqui, o chocolate. O chocolate no nosso bolo vai significar, sabe o quê? A paz que excede todo entendimento, que é a paz de Jesus. Mesmo que a gente esteja no mundo corrompido, né? Estamos em um mundo, estamos vivendo em uma pandemia, mas nós não podemos nos desesperar. Porque nós temos quem? Jesus, que é a nossa paz, viu, Lili? Então, aqui o chocolate vai representar o quê? A nossa paz. Muito bem, eu vou pedir o irmão para segurar aqui a nossa paz. Então, continuando com o nosso bolo, a gente precisa de... Quem sabe o que é isso? Leite. Muito bem, de leite. Que vai significar o que aqui no nosso bolo? Vida longa, longanimidade. Vida longa. Então, temos que ter paciência nas coisas. Às vezes a mamãe diz assim, ó, eu vou dar um presente a você no dia das crianças. Só que não teve dinheiro, não teve condições. E você fica chateada, a mamãe não me deu. Não, tem que ter paciência. Porque a tudo
Tá certo? Então a gente vai ter o quê? Longanimidade. Vida longa. Muito bem. Paciência. Eu vou chamar a irmã para segurar aqui, por favor. Então aqui no nosso bolo vai significar vida longa, longanimidade, que é o fruto do Espírito. Vamos para o próximo ingrediente do nosso bolo. A gente precisa de quê? Ah, muito bem. O ovo aqui significa benignidade. O que é isso, irmã? É tratar os outros com muito amor, né? Com muito amor. Então, precisamos de benignidade. O ovo no nosso bolo vai significar benignidade. Vem aqui, Julinha, segura aqui. Assim, ó. Muito bem. Julinha tá ficando. O que é isso aqui, crianças? Fermento. Que significa o quê? Bondade. Nós precisamos ser bons. A criança que conhece Jesus, que tem o fruto do Espírito, não pode puxar o colega do coleguinha como um colega de Lili. Tem que ser bondoso, amar a todos e fazer o bem a todos. Tá bom? Eu vou chamar aqui o irmão que está de gravata para segurar aqui, por favor. Para participar do culto com a participação das crianças. Então, fermento significa o quê? Significa o quê? Bondade. Muito bem. O próximo ingrediente é o óleo. Tem bolo que a gente coloca óleo. Então, aqui vai significar o quê? Fidelidade. Quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos ser fiel. Fiel não só a Jesus, mas fiel ao colega de trabalho, né? Fiel ao nosso professor. Não pode enrolar lá, dizer, o professor, esqueci de fazer o trabalho. Mentir, dizer que está doente, não. Nós temos que ser fiel. E para isso, é para isso que Jesus nos chamou, para sermos diferentes. Porque temos o fruto do Espírito. Eu vou chamar o irmão para segurar aqui, por favor. Então, o próximo ingrediente do nosso bolo vai ser... Ó, que lindo! Confete! O nosso bolo vai ficar lindo. Que significa o quê? Qual é o nome aqui? Vai ser mansidão. Tem gente que é muito agoniado com as coisas. Tem criança, né, crianças, que é muito agoniado com as coisas. Mas quem tem o fruto do Espírito tem mansidão. Quando Jesus andou na terra, ele disse que era para a gente ser manso igual a ele. Ele nos ensinou a ser manso. Então a criança que conhece Jesus e que tem o fruto do Espírito não pode ser brigão, não pode beliscar o colega. Tem que ser manso. Muito bem. Vou chamar aqui quem? A menina de rosa que cantou. É só para você segurar aqui. Vamos para o próximo ingrediente do nosso bolo e vamos ver como é que esse bolo vai ficar. Para fazer o bolo nós precisamos de quê? Farinha de trigo. Farinha de trigo, que no nosso bolo vai significar o domínio próprio. Aí vocês perguntam assim, gente, o que é domínio próprio? Domínio próprio é saber falar na hora certa, esperar as coisas acontecerem na hora certa. Tem pessoas que se zangam por qualquer coisa. Ele não tem domínio próprio. Na hora dele se calar, ele se estressa, se zanga. Mas na Bíblia nos ensina que a gente precisa ter domínio próprio, que vai ser o quê? A farinha de trigo. Farinha de trigo, Aninha. Então, já colocamos no nosso bolo a alegria. Vamos lá junto falar comigo? Alegria. Vida longa, benignidade, bondade, fiel, mansidão e domínio próprio. E agora, o que vai acontecer quando a gente mistura tudo isso? Vai dar o quê? Falta só um. Muito bem. Olha o tamanho desse bolo. Sabe por que ele é maior do que todos esses ingredientes?
porque ele significa o amor. Não só o amor de Jesus por nossas vidas, mas o amor que nós temos que ter pelo próximo. A Bíblia diz: amai o próximo como a você mesmo. Então, irmão, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos entregar ao Senhor de uma forma que o mundo possa ver que nós somos diferentes. Que nós temos o fruto do Espírito Santo. Não é só conhecer Jesus. Tem gente que diz: eu aceitei Jesus, eu abri meu coração para Jesus, eu sou de Jesus. Só que a vida dele não muda. Sabia, crianças? Ele mente, ele rouba, ele continua fazendo as mesmas coisas e diz que é de Jesus. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que precisamos de ter todos esses ingredientes. Porque, se faltar um ingrediente desse, por exemplo, você bota todos os ingredientes e esquece do fermento, o bolo vai ficar assim? O bolo vai ficar murcho, solado. Então precisamos de todos os ingredientes para que no término das nossas vidas a gente possa estar com esse bolo maravilhoso. Amém? Amém. Quero agradecer os irmãos e vamos E continuando nesta noite com a nossa ministração, Lili vai continuar ouvindo ali, né, Lili? Vou ouvir sim, tia. Na Bíblia fala também que existe a obra da carne. E aí as crianças podem perguntar assim: e o que é a obra da carne? A obra da carne é o pecado. E vocês sabem o que é pecado? Quem sabe me dizer aqui o que é pecado? É o que o pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente mente, quando a gente rouba, quando a gente engana. Porque assim, às vezes as crianças pensam que pecado é só assaltar o banco, é só matar. E não é só criança não, adulto também. Às vezes a gente olha, irmão, só o pecado do próximo. Mas a gente está mentindo, a gente acha que não é pecado. A gente está pecando da mesma forma que o outro está pecando. Hã? Para agradar o homem. Então, o que nessa noite eu quero dizer para vocês, ó criança, a obra da carne é tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando você faz a obra da carne, seu coração fica assim. Você fica escravizado pelo pecado. Por isso que tem muita gente que aceita Jesus, não entrega o seu coração inteiramente a Jesus, e ele não é liberto, porque ele está escravizado pelo pecado. Aí você diz assim: ô tia, me diz um exemplo de um pecado que criança faz. Você vai na venda comprar um óleo para a mamãe, e o óleo é R$ 9,90. Aí você diz: me dá uma bala. Quando eu cheguei em casa, eu digo à mamãe que foi R$10. Tá pecando? Tá pecando. Porque tá mentindo, tá roubando da mamãe. Então isso é um pecado. Então, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. E para os adultos também a administração serve. Você faz uma coisinha hoje, você faz uma coisinha amanhã, e Satanás vai lhe aprisionando, e você fica sem saber o que fazer. E o seu coração vai ficando escuro, vai ficando fedido. E Deus não se agrada de pessoas que fazem isso. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos. Porque quando pecamos, nós estamos distanciando de Deus. Ele continua no mesmo lugar, mas a gente vai distanciando, vai afastando da presença do Senhor. Mas o que aconteceu se todos estavam pecados e destituídos da glória de Deus? Deus, o nosso Pai, teve um plano extraordinário. A humanidade estava toda perdida, mas Deus disse: eu vou enviar o meu Filho ao mundo para salvar todos aqueles que estão com o coração assim. E Jesus veio ao mundo, crianças, e viveu neste mundo como você. Nasceu, cresceu, se desenvolveu e começou a falar do amor do Pai. Só que um certo dia, homens maus pregou Jesus, bateu nele,
chicoteou ele e matou. E colocaram ele em uma? Colocaram ele em uma? Colocaram ele em uma cruz. E ele ficou na cruz? Ele ficou na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe o que significa essa cruz aqui pra gente? Amor. Amor de Jesus Cristo. Então Jesus ressuscitou para que fôssemos livres do nosso pecado, para que o nosso coração fosse limpo. E aí Jesus, a Bíblia diz que ele derramou a última gota de sangue para salvar a todos que estavam perdidos. E aqui significa o amor de Jesus, igreja, pelas nossas vidas. O último sangue, a última gota de sangue que ele derramou por mim e por você, para nos salvar. Precisamos dar a cada dia e ter um coração agradecido pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, que foi morrer para nos salvar. E ó, crianças, a criança que abre o seu coração para Jesus, Lili também é para você. Quando a criança abre o coração para Jesus e aceita esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, acreditando no sacrifício dele na cruz do Calvário, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus vem, limpa o nosso coração que estava assim escuro, derramando o seu sangue no nosso coração. E o nosso coração fica assim, ó, branquinho. Olha que lindo. O coração que estava desse jeito se torna desse jeito aqui, branco como a neve. A Bíblia diz que você pode ter feito o maior pecado. Quando você se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia. E ele joga, lança o seu, aquelas coisas ruins que você fez no mar do esquecimento. Aí a criança pode perguntar assim: e o que é mar do esquecimento? Quando você se arrepende e deixa, Jesus não lembra mais do que você fez no passado. Jesus não lembra mais como o homem lembra, né? Às vezes a gente lembra assim: ah, irmão, fulano fez aquilo e hoje está me pregando com o microfone na mão. Mas às vezes a gente vê o momento que ele pecou, mas não vê o momento que ele se arrependeu, que pediu misericórdia ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. E as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Por isso é que estamos aqui nessa noite. E o nosso coração, criança, fica assim, ó, branquinho, como a neve. Então, se você fez alguma coisa que às vezes você fala assim: ah, mas eu fiz algo errado em meu coração, a minha vida entristeceu o coração de Jesus. Nessa noite, se você se arrepender e deixar, Jesus vai limpar o seu coração e vai trazer a paz. E depois que você conhecer essa paz, depois que você conhecer esse Jesus, você vai ficar igual a Lili. O que aconteceu, Lili? Eu estou arrependida de ter batido no meu coração. Eu não quero que meu coração fique daquela assim. Tá vendo aí, crianças? Quando a criança reconhece o seu erro. Você quer aceitar Jesus, Lili? Entregar o seu coração para Jesus? Então ajoelhe aí. Crianças, vamos orar por Lili? Vamos? A gente vai falar, ela vai repetir, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar, Lili, você vai repetir, as crianças vão ajudar você em oração, tá bom? Papai do céu, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados e peço que tu escreva o meu nome no livro da vida. E eu sei que da agora em diante o meu coração vai ficar branco e minha vida vai ser de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Como você se sente, Lilian? Estou muito feliz porque eu conheci Jesus. Ai, que bom. Obrigada por falar dele pra mim. Amém. Aninha, dá um abraço, Lili, que Lili aceitou Jesus como seu único e suficiente